Na aula de hoje, estarei listando como está fazendo a movimentação de entrada. Vamos estar dando entrada no produto cadastrado. Então, vou estar listando a fazer essa movimentação. Lembrando que a gente está trabalhando com um único formulário para estar dando entrada e saída pela mesma tela. Então, aprenda como está dando entrada em um arquivo externo para estar fazendo a alteração na base de dados do produto cadastrado. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou listando como criar um formulário multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Nessa série estamos trabalhando com dois arquivos. Eu tenho o arquivo BD Controle, que é o arquivo que eu estou hospedando os dados, e temos o arquivo Controle, que é o arquivo que contém os formulários e a programação VBA. Vou dar um duplo clique aqui em BD Controle, lembrando que esse arquivo está protegido por senha. A senha 123. Vou dar aqui um OK. Ele sempre vai me sugerir que eu abra essa base de dados com leitura. Mas eu vou clicar aqui em não para que eu possa estar abrindo no modo escrita, no modo administrador. Se você reparar, eu já renomeei aqui as abas, a CAD fornecedor, a CAD produto, a aba entrada produto e a aba saída produto. Se você está assistindo esse vídeo no momento da estreia, no chat eu estarei disponibilizando o arquivo para download. Caso você não esteja conosco durante a pré-estreia do vídeo, a forma que você pode estar baixando o arquivo auxiliar é através do site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar o arquivo, é necessário que você seja cadastrado no site. No comentário fixado estará o link. Então observe, eu vou estar trabalhando com a aba entrada produto. E como é que vai funcionar aqui para que você entenda? Toda vida que eu for fazer uma entrada do produto, eu vou trabalhar com duas plantas ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar com a CAD produto e com a entrada produto. Como é que vai funcionar aqui? Quando eu der entrada no produto, eu vou estar cadastrando aqui a movimentação de entrada. E toda entrada que for dada nesse produto será autossomada com a quantidade que está cadastrada do produto. Então, seguindo essa lógica, dessa forma vamos estar trabalhando. Não sei se você entendeu a minha lógica, mas vai ficar muito mais fácil quando estivermos programando. Então vou fechar aqui o arquivo. Agora estarei acessando aqui o controle. Vou chamar o formulário. Vamos aqui na aba entrada, saída. Na aula passada eu lhe ensinei a estar retornando o produto. Eu posso estar retornando de duas formas. Eu posso vir aqui, digitar algo que contenha na descrição do produto. Ao selecionar o produto, ao dar um duplo clique, observe que eu estou editando aqui o produto. E aí eu posso estar dando a entrada no mesmo. Como também, caso eu saiba o código produto, eu posso vir aqui, digitar o código produto. Ao dar um enter, ele vai buscar as informações desse produto. E o meu trabalho será apenas estar informando a quantidade de entrada. Toda quantidade de entrada será autossomada com a quantidade de estoque e alterada lá na CAD produto. Como também estarei discriminando, estarei salvando na movimentação do produto. Como eu disse a você, eu estou trabalhando com duas plantas. Então vamos lá, vamos à prática. Primeiramente eu vou estar liberando essas duas combo box. Então eu tenho aqui a combo box colaborador e a combo box movimentação. A colaborador, o nome é bem sugestivo. Aqui eu vou estar selecionando o nome da pessoa que está dando a entrada do produto. A movimentação, para que serve? Como eu estou trabalhando com uma única tela, através dessa combo box eu vou estar informando ao sistema se eu estou dando uma entrada ou se eu estou dando uma saída. Nesse momento eu não vou trabalhar com a validação desses botões. Então vou fechar aqui formulário, ou na guia desenvolvedor, Visual Basic, exibir Project Explorer. O formulário é esse, usa Form 1. Vou dar um duplo clique sobre ele. E o que estaremos fazendo aqui? Vou aqui na aba entrada, saída. Então, primeiramente, eu vou só selecionar esses dois objetos. Clico o botão direito sobre ele, propriedades. Observe que eu retornei aqui um objeto a mais. Então, deixa eu só clicar sobre ele. E agora mantive apenas as duas combo box selecionadas. Então, eu vou aqui na propriedade Enable, tá como false, e vou alterar para True. Então, dessa forma, eu vou conseguir já selecionar os objetos. Então, observe,
Ainda não faz nada, até porque eu ainda não a povoei. Então, primeiramente, eu vou estar lhe ensinando como está povoando essas duas combo box. Então, vamos a elas. Ó. Por exemplo, ó, a movimentação. Ó. Como é que eu faço para que apareça dentro dessa movimentação a entrada ou saída? Como eu só tenho dois tipos de movimentação, entrada ou saída, não há necessidade de eu puxar da planilha ou até mesmo criar um cadastro para isso. Ó. Então, muito simples. Ó. Como é o nome dela? Ó. CIMB, underline movimentação, underline entrada. Ó. Vou copiar o nome dela, vou dar um duplo clique aqui no formulário, estou dentro do evento Initialize. Ó. E aqui abaixo, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou utilizar a estrutura widget, vou colar o nome da combo box que eu havia copiado, vou utilizar a propriedade add_item, então dessa forma estou adicionando informações. Ó. Entre aspas duplas, aqui vai o texto que eu quero que está aparecendo na minha combo box. Ó. Então eu vou ter aqui a entrada, ponto add_item, entre aspas duplas, agora eu vou estar informando aqui ó, a saída, ó. Fecho aspas duplas e vou estar utilizando aqui o nosso end widget para fecharmos a estrutura widget. Ó. Ao executarmos, observe que é bem simples, ó. Já traz a entrada ou saída. Qual é a minha lógica? Ó? Mais para frente, provavelmente na próxima aula, quando eu selecionar aqui a entrada, ele vai bloquear o botão de saída. Para quê? Para evitar do meu usuário clicar na saída. E ao clicar em saída, ele vai bloquear o botão entrada e vai liberar o botão saída. Essa questão de validações a gente vai trabalhar mais para frente. Ó. Então, na aula de hoje eu vou lhe ensinar especificamente a dar a entrada e fazer a quantidade de estoque ser alterada. Então, muito interessante que eu vou estar lhe ensinando. Ó. Já como box colaborador, eu pensei aqui nessa aula já lhe ensinar como fazer o povoamento, mas para essa aula não ficar tão longa, a princípio eu vou aqui preencher manualmente e na próxima aula eu já lhe ensino como fazer o carregamento dessa combo box. Então, vou fechar aqui a mesma e o que eu estarei fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique no botão entrada. Observe que nesse momento ele não tem programação alguma. Então, como eu já disse a você, se você tem assistido essa série da aula inicial até essa aula, sabe perfeitamente que toda vida que eu for fazer uma alteração, qualquer coisa que eu vá fazer na minha base de dados, eu tenho copiado uma estrutura e fazendo as adaptações necessárias. E aqui não será diferente. Ó. Observe que eu vou copiar tudo isso daqui. Caso essa seja a sua primeira aula, lhe aconselho que você vá na descrição desse vídeo, tem um link da playlist completa, onde eu tenho lhe ensinado passo a passo para que serve todas essas rotinas. Ó. Então vou colar essa programação aqui dentro e vou fazer as adaptações necessárias. Ó. Como eu vou estar dando entrada no produto, eu tenho que abrir o arquivo no modo administrador. E é exatamente o que ele faz. Ó. Abrir arquivo no modo ADM. Ó. Essa programação aqui será que eu vou fazer juntamente com você. Então vou apagar isso daqui. Retornar fornecedor, eu não preciso disso daqui. Limpar campos atualizados, também não vou precisar a princípio. E tenho aqui o fechar arquivo ADM. Então, após abrir o arquivo, eu vou fazer a ação de alteração na minha base de dados. Vou fazer cadastros e atualizações. E em seguida vou fechar o arquivo no modo ADM para que ele possa fazer as alterações. Então, o que eu estarei fazendo? Ó, vou utilizar aqui uma chamada call. E vou informar aqui, ó, entrada, underline, produto. Ó. Se eu selecionar essa rotina, clicar com o botão direito sobre ela, clicar em definição, observe que ela não existe, porque eu vou criar agora juntamente com você do zero. Ó. O identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Ó. Copiei. Logo aqui abaixo eu vou fazer juntamente com você do zero. Ó. Sub, entrada, produto. Ó. Ao dar um Enter, o VBA já reconheceu a rotina, já conectou esses parênteses e o sub. Ó. Vou dar aqui um espaçamento para me focar apenas nesse código. Ó. Então o que eu estarei fazendo aqui? Ó? Vou declarar aqui uma variável chamada lim, vou classificá-la do tipo integer. Se você observar, eu tenho aqui algumas vezes definido a variável lim do tipo integer, outras vezes do tipo long. No meu caso, como eu trabalho com poucos dados, eu não trabalho com mais de 32 mil registros, a variável do tipo integer já me atende. Se você tem uma base de dados além de 32 mil registros, declare do tipo long. Então, eu tenho aqui declarado de uma forma, depois de uma outra, só para você ver que no meu caso, está me atendendo da mesma forma. Mas para você, se você tem uma base de dados muito longa, de mais de 32 mil registros, você declara do tipo as long. Entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo aqui? Ó? Vou utilizar a estrutura with, que quer dizer com. Você sabe perfeitamente que ao trabalhar com essa estrutura, eu economizo muito do código. Eu não preciso ficar digitando várias vezes o nome do objeto. Ó. E estarei informando o workbooks.
Abro parênteses, ele vai me pedir o index, aqui eu vou estar informando a nossa variável, banco dados. Essa variável armazena o nome do arquivo juntamente com a sua extensão. Eu a declarei do tipo global, é uma constante, então esse valor se permanece durante todo o projeto. Ó. Ponto sheets, extrair agora especificando qual a sheets vai receber as informações. Eu quero estar passando as informações para a minha terceira sheets, ó, e fecho aqui o meu parênteses. Vou utilizar o comando activate para estar ativando essa plan, a plan de número 3 do meu banco de dados, e em seguida o que é que eu estarei fazendo, ó. Então, aqui você vai ter que ter muita calma. Primeiramente, eu estarei listando como está salvando a movimentação de entrada. Após você entender esse conceito, a gente vai estar melhorando essa estrutura para que a gente possa também estar fazendo a alteração no cadastro do produto em um único clique. Então, vamos lá, passo a passo. Ó. O que eu estarei fazendo aqui? Ó? Vou utilizar a variável lim e vou passar um valor inicial a ela. Eu preciso saber a partir de qual linha eu devo estar salvando os dados. Vou informar aqui o meu range, abro parênteses, vou informar aqui entre aspas duplas a coluna A, ela vai servir como parâmetro, pois a partir da primeira coluna eu começo a cadastrar os dados. Vou estar concatenando com o rows.count. Então dessa forma eu estou contando os registros utilizando a coluna A como critério. Ponto end, abro parênteses, vou utilizar aqui o XLUP. O que isso quer dizer? O meu cursor está lá na última célula do Excel e vai percorrer e vai parar na última célula preenchida. Então dessa forma eu vou descobrir a última linha preenchida da minha planilha. Ó. Como eu não quero salvar as informações sobre a última linha preenchida, e sim após a última linha preenchida, eu acrescento aqui um mais um. Então dessa forma eu vou descobrir a última linha preenchida e já vou estar informando para o meu código que eu quero salvar após essa última linha preenchida através desse mais um. Ó. Entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou informar aqui a minha cells, abro parênteses e a partir daqui eu estarei descarregando as informações. Só que primeiramente eu vou estar criando aquele ID autoincrementável, ou seja, aquele ID que não se repete, que é a identidade do registro. Então vou informar aqui a variável lim, essa variável lim é exatamente essa variável aqui acima, porque aqui vai estar retornando em qual linha eu devo estar descarregando a informação. Eu quero descarregar a partir da coluna A, então vou passar aqui o valor 1, e eu quero descarregar nessa primeira coluna o que? Eu vou querer descarregar o meu application, a nossa aplicação, .worksheet function. Eu vou estar trabalhando com a coleção das fórmulas do Excel. E vou trabalhar com a função max, a função máxima. Eu vou descobrir o valor máximo dentro de uma coluna. Abro parênteses, vou passar como parâmetro o ponto columns. Então eu vou estar descobrindo o valor máximo de uma determinada coluna. Ó. Abro parênteses e eu vou estar informando aqui a minha coluna de número 1. Então, para que você entenda, eu estou descobrindo o valor máximo na coluna 1, que é a coluna A. Fecho aqui o meu parênteses. Com esse comando, a gente vai estar descobrindo o valor máximo. Então, vamos imaginar uma situação. Nesse momento, eu não tenho dados cadastrados. O que é que essa função vai me retornar? Vai retornar o valor 0, porque ele não vai contabilizar textos. Então, nesse momento, eu só tenho o cabeçalho. Como eu quero criar um ID a partir do número 1, eu vou acrescentar aqui um mais 1. Ó. Com esse comando, vai retornar o valor máximo. Lá na minha base de dados eu só tenho o cabeçalho, então vai retornar o valor 0. 0 mais 1 vai retornar o número 1. Ou seja, quando eu cadastrar o primeiro registro, vai salvar lá o ID de número 1. Quando eu cadastrar o próximo registro, já vai ser 1 mais 1, 2. Então nessa sequência ele vai estar criando o ID autoincrementável. Ah, Gleidson, mas se eu excluir um registro nesse meio tempo? Então ele sempre vai descobrir o valor máximo e vai somar mais 1. Entendeu a lógica? Então, indiferente se você excluir registros, sempre vai estar somando o valor máximo atual mais 1. Entendido esse conceito, primeiramente eu estarei acessando aqui o BT Controle. Ó. Vou estar o abrindo, lembrando que ele está protegido por senha. A senha 1, 2, 3. Vou dar aqui um OK. Então vai ficar mais fácil a gente estar programando, olhando aqui para a planilha que vai receber os dados. Ó. Então vou chamar aqui a janela do VBE e vamos programar olhando para ela. Ó. Se observarmos, ó, na minha primeira coluna, que é a coluna A, eu vou estar salvando essa informação. Ó. Já na minha coluna B, que é a data entrada, como é que eu vou salvar aqui a data? Essa data será de forma automática. Então eu vou informar aqui, ó, na minha cells, da minha variável lim, da minha segunda coluna. Eu quero descarregar quem? Eu vou descarregar o no. O no retorna a data e hora atual. Ó. Então abro parênteses e fecho o parênteses.
Na terceira coluna, eu vou querer descarregar o tipo de movimentação. Então, para sermos mais objetivos, eu vou colar aqui o nome dos objetos e vou repassar os valores. Ó. Então, colei aqui o nome dos objetos. Se você entendeu aqui a lógica, o meu trabalho será apenas copiar esse comando e estar informando aqui que informação será enviada para a linha da coluna correspondente. Ó. Eu quero descarregar na mesma linha da terceira coluna a CMB movimentação underline ent. Então é aquela combo box que eu informo se é entrada ou se é saída. Ó. Entendido esse conceito, observe que é bem simples. Ó. Estarei sempre informando aqui antes do sinal de igualdade quem está recebendo as informações. Pós sinal de igualdade é quem está enviando as informações. Então o meu txt code entrada, ó, na coluna D, vou estar informando aqui o número 4. Ó. Então na coluna D tem o código produto, então aqui eu estarei informando o valor 4 para ele. Ó. Já na minha coluna E é o produto, então vou informar aqui, ó, na minha cells da lin, lembrando que essa lin é a mesma linha dos comandos acima. Ó. Então vou informar aqui o número 5, que é a coluna E, que é a coluna que tem o produto. Ó. Já na coluna F eu tenho uma marca, então vou estar informando aqui, ó, colei o comando e vou alterar para 6, ó, que é a coluna F. Se você contar de A em diante, essa contagem começa em 1, então na coluna G será a minha sétima coluna. Ó. Então vou informar aqui, ó, colei o comando e vou alterar para 7. Ó. Então muito simples. Ó. Na minha unidade de medida, que é a coluna H, eu vou passar o valor 8. Ó. Na minha próxima coluna, que é a quantidade de entrada, eu estarei passando aqui o valor 9. Ó. Muito simples, ó. Muito fácil. Ó. Na minha décima coluna, quem deu a entrada. Ó. Então eu vou colar aqui o mesmo comando e vou alterar para 10. Ó. Vejamos se eu tenho mais alguma coluna após quem deu a entrada. Então acaba aqui. Ó. Então, entendido esse conceito, vou fechar aqui essa plan, desenvolvedor, Visual Basic, vamos voltar aqui para o nosso código. Ó. Então, para que eu possa estar fechando essa estrutura, eu devo estar informando aqui o nosso end with. Ó. E para que eu possa estar informando o usuário que foi dado entrada com sucesso, eu vou utilizar aquele msg box. Entre aspas duplas vai o prompt, o corpo da nossa mensagem. Ó. Entrada realizada com sucesso. Ó. Fecho aspas duplas, vírgula, VB information, vírgula, e aqui vai o título da nossa mensagem. Ó. Eu vou utilizar aqui como título o nome do nosso canal, ó, Programador Excel VBA. E fecho aspas duplas. Ó. Antes de testarmos, vamos só fazer aqui dois ajustes. Ó. Por exemplo, ó, eu deixei aqui um ponto antes do me. Vou apagar esse ponto. E aqui, observe, eu estou utilizando esse comando para descobrir a última linha preenchida. Então aqui eu tenho que informar que eu estou utilizando o ponto row, ou seja, eu estou me referindo à linha. Então, se eu não fizesse esse ajuste, provavelmente iria ocorrer dois tipos de erro. Ó. Então, para que a gente possa testar, antes é também interessante que eu possa utilizar a rotina para estar limpando os campos. Vou criar uma rotina para estar limpando os campos. Ó. Sub, limpar, underline, campos, underline, entrada e saída. Lembre-se que eu estou utilizando uma única tela para estar dando entrada e saída nos produtos. Ó. Vou colar o nome dos objetos já atribuído à propriedade text, igual aspas duplas, aspas duplas. Dessa forma eu estou limpando esses campos. Ó. Observe que propositalmente eu não informei aqui já pré-definido para essa combo box. Se eu utilizar aqui o ponto text igual aspas duplas, possivelmente vai dar um erro. Eu vou deixar até que ocorra para que você entenda por que eu vou fazer de uma outra forma. Então vou chamar essa rotina, copio ela, utilizo a chamada call e aqui o nome da rotina. Então vamos aqui fazer um teste. Ó. Vou salvar o que fizemos até aqui e vamos fazer um teste. Ó. Vamos supor que eu queira o produto 1, 2, 3, 4. Vou informar aqui a quantidade de entrada. Suponhamos que eu quero estar informando 10. Ó. Vou selecionar aqui o tipo de movimentação, é uma entrada. Aqui eu vou estar informando, por exemplo, ó, observe que ele não está deixando eu digitar. Ó. Até porque eu já alterei a propriedade style dela. Ó. Ela não está com o valor padrão. Então vou fechar aqui o formulário. Vou selecionar essa combo box, propriedades. Ela tem uma propriedade chamada style, que é o estilo. Ó. Observe que na propriedade style, que é o estilo, ela está como frm style drop down list. O que isso quer dizer? Ele só aceita que estiver dentro de uma listagem. Como eu ainda não povoei essa combo box, trazendo informações de uma planilha, eu estou permitindo que a pessoa possa estar digitando. Eu vou alterar dessa propriedade list para combo.
Na propriedade list, ele só vai aceitar o que estiver dentro de uma listagem. Na propriedade combo, ele aceita tanto o que estiver dentro de uma listagem como o que você estiver digitando na combo box. Ó. Então vamos novamente executar. Entrada de produtos. Eu já adianto a você que provavelmente vai dar um erro, mas vou deixar aqui o corra para que você entenda o conceito. Ó. Vou informar aqui, ó. Vou informar aqui o Gleitson que está dando entrada. Vou selecionar aqui como entrada. E a quantidade, vou informar aqui, por exemplo, 12. Ó. Ao clicar em entrada é realizada de sucesso. Até aí, ok. Ó. Vou dar um ok e observe que parou aqui. Se ocorrer esse tipo de situação, o que isso quer dizer? Provavelmente ocorreu um erro no nosso projeto. Ó. E como eu havia dito a você, eu vou deixar propositalmente que ocorresse para que você entenda porque eu vou fazer de outra forma. Então, para que eu possa testar, observe que ele não vai deixar eu fechar o arquivo por aqui, porque o nosso arquivo ainda está aberto. Ó. Então, vou parar o código, clicando no redefinir, e vou fechar minha base de dados. Ó, e vou clicar em não salvar. Desenvolvedor, Visual Basic, quando ocorrer esse tipo de erro, muita calma. Basta você colocar um ponto de interrupção e executar o seu comando normalmente. Ó. Então, observe, ó, 1, 2, 3, 4. Vou informar aqui o colaborador. Vou digitar aqui, ó, Gleitson. Movimentação, vou informar aqui como entrada. Vou formar a quantidade de 10. Ó. Ao clicar em entrada, o código vai parar onde eu coloquei o ponto de opção. E para que eu possa debugar, eu vou pressionar a tecla F8. Ó. Observe. Ó. Agora, nesse momento, eu estou verificando se o arquivo está aberto ou não. Fez a verificação e já está executando aqui. Ó, o abrir arquivo ADM. A linha de comando que está sendo executada é essa que está em amarelo. Ó. Observe. Ó. Abriu o banco de dados. Se você observar, ó, deixa eu colocar a janela do VB aqui para baixo. E observe, ó, já abriu o nosso banco de dados de controle no modo administrador. Observe aí. Vai estar informando. Observe que vai estar descarregando as informações. E agora, muita atenção. Ó, vai emitir que foi realizado com sucesso. Mas, no entanto, ó, aqui no limpar campos, entrada e saída, observe. Ó, aqui, ó, bem aqui vai ocorrer o possível erro. Ó. CMB movimentação, ele está me dizendo que está com o texto entrada, atribuído a ele. E observe que ocorreu o erro e veio para cá. Ó. Como eu tenho um tratamento de erro, ó, um erro, got o erro, não dá aquela explosão de erro, só deixa o arquivo em aberto. E o que está ocorrendo de erro, Gleitson? Muito simples. Ó. Aqui, ó, no meu CMB movimentação ponto entrada, é aquela combo box que eu informo a entrada ou saída. Aqui eu estou utilizando a propriedade texto, ou seja, eu estou limpando o objeto. Como aquela combo box eu estou utilizando a propriedade add_item para estar adicionando informações para ela, como é que eu vou limpar ela? Eu não posso utilizar a propriedade texto, porque você observou que está dando algum tipo de conflito. Muito simples, ó. Vou apagar isso daqui. Como é que eu limpo uma combo box de outra forma? Ó. Ponto list index. O list index é para informar o índice da listagem, ó. Igual. E para que eu deixe ela vazia, eu coloco um -1, porque se eu deixar ela com valor 0, ele vai retornar o primeiro item dessa listagem. -1 retorna nenhum item, ó. Então dessa forma eu vou limpar essa combo box, ó. Essa combo box ela traz informações que serão carregadas, então por isso que eu vou estar limpando dessa forma. No momento que esse CMB colaborador underline entrada também carregar informações, eu também vou estar limpando da mesma forma. Ó. Até posso já deixar dessa forma, creio eu. Ó. Vou utilizar aqui, ó, ponto list index igual a -1. Ó. Entendeu a lógica? Eu deixei que ocorresse esse tipo de erro para que você entenda por que eu vou utilizar ponto list index igual a -1 ao invés de utilizar o ponto text. Então vou parar aqui o código, vou clicar nesse redefinir, vou fechar aqui a janela do VB e vamos novamente fazer a mesma simulação. Vou só salvar o que fizemos até aqui. Vou chamar o formulário e vamos novamente fazer a mesma simulação. 1, 2, 3, 4. Ao dar um Enter, carregou aqui o produto. Vou selecionar aqui, por exemplo, o Gleitson. Vou informar aqui o tipo de movimentação como entrada. A quantidade que eu estarei dando entrada, vou informar aqui, por exemplo, de 12. Ó. Nesse momento eu não tenho nada cadastrado na minha base de dados. Ó. Ao clicar em entrada, vou tirar só esse ponto de interrupção que eu deixei no momento que estávamos debugando. E vou clicar nesse executar. Entrada realizada com sucesso. Vou dar um OK. E observe que não deu mais erro. Ó. Já fechou a base de dados. E voltei para o formulário e já limpou os campos. Como é que eu sei que cadastrou ou não? A única forma que eu tenho nesse momento de saber, eu vou ter que acessar a nossa base de dados. Vou dar um duplo clique sobre ela. Vou passar aqui a senha dela e vou dar um OK. Ó. Observe que cadastrou. Ó. Então, cadastrou perfeitamente de forma correta. Agora, muita calma. Eu vou lhe ensinar como pegar essa quantidade que eu dei entrada e alterar aqui na quantidade do produto. Ó. Observe que o meu produto, ó, o 1, 2, 3, 4,
a quantidade em estoque continua com 0. Toda vida que eu der entrada, a quantidade que foi dada entrada será somada com a quantidade em estoque atual. Então, como é que eu faço isso? Com um clique, ou seja, com um único botão. Entendeu a minha lógica? Se você entendeu, como é que eu faço isso? Ó? Vou fechar aqui o arquivo, vou clicar na guia desenvolvedor, Visual Basic. Vamos voltar lá ao nosso código. Ó. Então, vamos só rolar aqui a barrinha para baixo. Esse objeto aqui, ó, é o TXT quantidade entrada. Eu tenho aqui o TXT quantidade estocada. Então deixa eu copiar até um deles, ó, para ajudar. O TXT quantidade estocada, e aqui eu tenho o TXT quantidade entrada. Então duplo clique nesse objeto, eu vou aqui no entrada produto, que está logo aqui abaixo. O que eu devo estar fazendo? Ó? Antes de eu estar limpando os campos e emitindo uma mensagem, eu posso tanto fazer isso no início como eu posso fazer agora no final. Mas como é que eu vou fazer? Ó? Aqui, ó, observe, ó, vou utilizar novamente a estrutura with. Vou informar aqui o meu workbooks, abro parênteses, vou informar aqui banco, dados, fecho meu parênteses, ponto sheets, e vou estar informando o número da minha sheet número 2. Vou informar aqui o end with para fecharmos essa estrutura. Ó. E aí vou informar aqui o meu activate para estarmos ativando essa sheet número 2, que é a sheet onde eu cadastro o produto. O que vou fazer agora? Ó, muita calma. Vou utilizar essa variável lim, que nesse exemplo acima eu utilizei para uma finalidade, agora eu vou utilizar para outra finalidade. Ó. Lim igual, vou informar o range, que é o nosso intervalo, e eu vou utilizar o método find. Ó. Eu vou fazer uma procura na minha terceira coluna. Na minha terceira coluna, que é a coluna C, vou utilizar a procura através do find e vou estar procurando quem? Vou estar procurando o meu mi.txt underline code entrada, que é o código do produto que eu estou dando entrada. Ponto .txt. Eu quero uma procura exata, então eu vou passar aquele parâmetro locat, 2 pontos igual, e o valor 1 para que eu possa especificar que eu quero uma procura exata. Vou só fechar aquela janela das propriedades e o ponto row para estar indicando que eu quero estar procurando por linha. Então, para que você entenda, ó, eu estou procurando na minha terceira coluna o código produto e eu estou procurando na minha sheet número 2. E aí o que eu estarei fazendo? Ó? Muito simples. Ó. Observe que eu estarei informando aqui, ó, cells, e vou informar aqui a minha variável lim. E qual é a coluna que vai receber essa quantidade que será autossomada? Eu não lembro. Então vamos abrir aqui a base de dados. Ó. Então vamos aqui abrir o BD controle. Vou informar a senha. E observe, ó, aqui em cada produto eu vou querer autossomar a quantidade de entrada com a quantidade em estoque. A quantidade de estoque está na coluna G. Ó. Então se eu selecionar de A a G, observe que eu tenho 7 colunas. Ou seja, na minha sétima coluna, eu estarei armazenando a quantidade que eu dei entrada com a quantidade atual de estoque. Ó, na coluna G, que é a sétima coluna. Então, vou fechar aqui o arquivo. Vamos voltar lá para o nosso código. Então, muito simples. Ó, na coluna 7, estarei informando aqui. Ó, como eu estou fazendo uma soma, é interessante que eu utilize essa conversão CDBL. Ó. Eu estarei somando quem? Ó? Vou estar somando o meu mi.txt quantidade estocada, que é a quantidade que eu tenho no momento em estoque, mas novamente eu vou utilizar a função CDBL para fazer a conversão aqui de valores, abro parênteses, e estarei informando o meu mi.txt quantidade entrada, ó, e fecho o meu parênteses. Então eu estou pegando a quantidade que eu estou informando de entrada com a quantidade atual de estoque e devolvendo lá para a minha lim da coluna número 7 atualizada a quantidade. Ó. Então muito simples. Ó. Então, vamos aqui fazer um teste. Ó. Vou clicar em executar. E observe, ó, entrada, saída. Vou informar aqui o produto 1, 2, 3, 4. Ó. Nesse momento, a quantidade de estoque para ele tem 0. Então, toda vez que eu der uma entrada, será somado com a quantidade de estoque. Quando eu puxar novamente o produto, já traz ela atualizada. Ó. Então, vou informar aqui, ó, Gleidson. Vou informar aqui o tipo de movimentação, uma entrada. Vou informar, por exemplo, que eu quero dar entrada de 10. Ó. Então, observe que a quantidade de estoque nesse momento está 0. Vou clicar em entrada. Entrada é realizada com sucesso. E limpou. Não limpou esse campo, depois verificamos o do porquê. Ó. Vou informar aqui o código, 1, 2, 3, 4. E observe que agora, ó, já retornou 10. Ou seja, eu dei entrada de 10. Eu tenho um histórico de movimentação de entrada. E também já tenho aqui, ó, a funcionalidade de quando eu dou entrada, a quantidade de estoque também já é atualizada. Ó. Tanto é que se eu vir aqui e der uma entrada de mais 20, ó, observe, 20 mais esse 10 vai ser autossomado. Ó. Então vou informar aqui como entrada, vou clicar em entrada
e vou dar OK, ó. Limpou os campos, depois verificamos do porquê que não limpou o colaborador. Vou informar aqui novamente o código do produto, ó. Ao dar um Enter, observe que é todo 30. Ou seja, já conseguimos cadastrar a movimentação de entrada e já conseguimos atualizar o produto cadastrado com a quantidade que foi dada entrada, com um único clique, com um único botão. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou do que aprendeu na aula de hoje, eu conto muito com o seu gostei. É dessa forma que eu e o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo. E o YouTube vai sugerir não somente esse vídeo, vai sugerir o nosso canal também para aquelas pessoas que também, assim como você, precisam aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel de forma gratuita. Conto com o seu gostei. Se ainda não for inscrito, lhe convido a estar se inscrevendo em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.